Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, polêmicas vazias olhando para o hoje e também olhando para o futuro, viu? Polêmicas vazias para o amanhã. Então, quem é melhor? Vinícius Júnior ou Paulinho? Uma polêmica que nasceu basicamente junto com a estreia profissional dos dois. Garotos que atuaram juntos na base e garotos que acabaram sendo rivais por conta de Flamengo e de Vasco. Então, Vinícius Júnior e Paulinho, dois expoentes da geração 2000, que deram seus primeiros passos como profissional em 2017 e que em 2018 tem tudo para se consolidarem ainda mais no futebol profissional. O Vinícius Júnior já vendido para o Real Madrid por quase 170 milhões de reais, dependendo aí da taxa de conversão, a maior venda da história do Flamengo, uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. E quando foi vendido, o Vinícius Júnior sequer tinha estreado pelo profissional do Flamengo, o que gerou uma comoção ainda maior, né? Mas como pode um garoto tão novo valer tanto assim? Será que ele vale tudo isso? E aí começou-se o debate em torno de Vinícius Júnior. E logo depois surge Paulinho, uma joia lapidada no rival, no Vasco, e também ganhando minutos e ganhando espaço de uma maneira muito rápida. Também da geração 2000, companheiro do Vinícius Júnior nas seleções de base. Tinham sido adversários durante muito tempo no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 do Rio de Janeiro e do futebol brasileiro. E aí, natural que surgisse essa polêmica, esta comparação. Quem é melhor, um ou o outro? Quando na verdade eles podem jogar juntos, vale lembrar. Sim, porque o Vinícius Júnior fundamentalmente joga pelo lado esquerdo. O Paulinho gosta muito de jogar pelo lado direito, por mais que funcione muito bem também do outro lado. Eles não são incompatíveis, muito pelo contrário. Paulinho e Vinícius Júnior se deram muito bem na seleção sub-17, jogando muita bola, ganhando campeonato e proporcionando atuações muito envolventes daquela seleção. Portanto, para aqueles que acham que no futebol tudo se resume a escolher um ou outro, é possível gostar dos dois, é possível admirar os dois e não existe esse antagonismo. Se um é bom, o outro é ruim. Se um é ruim, o outro é bom. Abram a mente. E antes da gente prosseguir na nossa análise, pausa para a nossa polêmica aleatória, também uma dica dos nossos queridos internautas, que é uma dúvida que me incomoda já há muito tempo. Meião caído, arriado ou meião no joelho, como deve ser? E aí eu já dei um spoiler, né? Bem, vamos lá. No Sub-15 e no Sub-17, Vinícius Júnior e Paulinho se enfrentaram algumas vezes, com vantagem para o Vinícius Júnior em número de vitórias e, inclusive, em gols marcados. Os números estão aqui. No Sub-20, o Paulinho já leva vantagem, acabou ganhando mais jogos e acabou ganhando mais títulos pelo Vasco no confronto direto contra o Flamengo. Mais próximo do profissional, mais perto da maturidade, o Paulinho acabou levando uma vantagem. E no profissional, os dois estrearam em 2017, o Vinícius Júnior já numa pressão enorme por ter valido os milhões que valeu, por ser uma joia em um clube de muita massa e que sempre teve a fama de fazer craque em casa, mas que há muito tempo não produzia um craque deste quilate, ou com essas valências, ou com essa mídia, ou com esse valor. E 2017 também foi o ano de estreia no profissional do Paulinho. No Vasco, um clube que trata muito bem a sua base. Lembremos, o Vasco tem uma escola só para abrigar a turma da base. Uma base que há um tempo tinha vendido o Douglas, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Rômulo, Danilo, ou seja, recentemente o Vasco tem até se dado melhor que o Flamengo no que diz respeito a produzir essas joias e comercializar estas joias. A gente falou do Vinícius Júnior no Flamengo, vendido por uma bagatela absurda para o Real Madrid. Antes dele tinha sido o Jorge, uma grande venda também para o Mônaco, perdeu um grande lateral, mas mostrava ali que a sua base ainda pode produzir não só talento, mas também muito dinheiro. Mas vamos lá, pegando 2017 e 2018, como é que foram Vinícius Júnior e Paulinho em termos de números?
O Vinícius Júnior fechou 2017 com 45 jogos no profissional do Flamengo e 11 gols. O Paulinho no profissional do Vasco foram só 18 jogos e 3 gols. Em termos de gol por jogo, você vê que o Paulinho teve um desempenho até melhor que o Vinícius Júnior, mas daqui a pouco a gente vai esmiuçar melhor até esse 2017 aí, que era para ser muito impactante para o Vinícius Júnior, era muito importante para o Vinícius Júnior, até porque ele estreia depois da venda, porém acabou sendo muito impactante para o Paulinho. E em 2018 eles já entram com outro tamanho, com outro status, mas ainda buscando a afirmação como titular, para brigar por minutos. Nisso, o Paulinho acaba por um contexto de carência de talentos, por saída de jogadores, por uma série de questões, até ganhando mais rápido esse status de titular do que o próprio Vinícius Júnior, que começa o Campeonato Carioca jogando, mas começa jogando porque o Flamengo iniciou o campeonato com um time de garotos, enquanto os mais velhos descansavam, até porque houve um ano muito esticado para o Flamengo em 2017. Em 2018, são 15 jogos, 6 gols e 2 assistências para o Vinícius Júnior. Já o Paulinho tem 2 jogos a mais, jogou 17 vezes, fez 4 gols e deu 5 passes para gol. Portanto, o Paulinho acaba tendo um somatório de passes para gol e gols, mais participação direta do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior participou em 8 gols, ou dando passe ou fazendo os gols. O Paulinho participou de 9 gols. E no total da carreira profissional até aqui? No total, o Paulinho tem 35 jogos como profissional e tem 7 gols e 7 assistências, ou seja, 14 participações diretas, um número relevante, né? Pouco menos ali de uma participação direta a cada 2 jogos, ou seja, a cada 2 jogos o Paulinho vai ser importante de alguma maneira, vai ser decisivo de alguma forma para a construção de um gol. E o Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior já bateu 60 jogos pelo Flamengo, com 17 gols e 2 assistências, ou seja, um total de 19 participações em gol. E aí, se a gente arredondar, o Paulinho leva 2 jogos para uma ação decisiva. O Vinícius Júnior leva 3 jogos para uma ação decisiva. Se a gente for fazer números crus, números brutos, é mais ou menos isso. Porém, tem outros números que a gente vai analisar lá na frente que também são importantes para essa avaliação. E aí, quando eu falei que o 2017 era muito importante para o Vinícius Júnior, tinha toda uma pressão de ser um Flamengo muito competitivo, com muito mais peças, e ele entrar neste elenco já cheio de estrelas, já sedento por conquistas, já que o investimento era muito alto, tendo que brigar por titularidade ou por minutos, porque um cara que vale quase 150 milhões de reais, que vale quase 170 milhões de reais, ele não pode ser apenas um reserva qualquer. O Real Madrid investiu na bolsa para essa ação Vinícius Júnior lá na frente valer mais e dar ao Real Madrid ou um retorno financeiro ou um retorno técnico, ou as duas coisas. Já o Paulinho sobe para o profissional num contexto de um Vasco com muito menos peça, em crise técnica, em alguns momentos na dúvida se ia ou não brigar pelo rebaixamento até haver a troca e a chegada do Zé Ricardo, que dá um levante enorme no desempenho da equipe, mas era um Vasco em que o caminho para titularidade ou o caminho para ter minutos era até menor para o Paulinho do que teoricamente seria no Flamengo para o Vinícius Júnior, mas também tinha uma pressão enorme, porque se por um lado o Vinícius Júnior entrava num ambiente teoricamente mais organizado ou num time mais talentoso que pudesse ampará-lo ou acolhê-lo de uma melhor maneira, o Paulinho subia num ambiente que, por mais que tivesse um atalho para ser titular, porque tinham menos concorrentes, era um time mais desorganizado, um ambiente onde a coletividade funcionava teoricamente menos do que no Flamengo. Então, de um lado e de outro, tinham enormes desafios para garotos de 17 anos. E convenhamos, o 2017 de ambos, no contexto de cada um, foi muito bom, porque o Paulinho teve um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, onde ele faz 2 gols na casa do Atlético e logo 11 dias depois de ter estreado. O impacto inicial do Paulinho foi maior do que o do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ele estreia em maio e só vai fazer o seu primeiro gol em agosto. O Paulinho estreia em julho e 11 dias depois de estrear ele já faz o seu primeiro gol. Só que na estreia ele já dá uma assistência para gol, com 4 minutos em campo.
E aí chega 2016, o Paulinho mantém a pegada, porque aí na estreia logo de Libertadores, ele é importantíssimo e no final das contas ele vira o primeiro jogador dessa geração 2000 a fazer um gol no Brasileiro e depois a fazer um gol na Libertadores. E na história do Vasco, ele é o jogador mais novo a marcar um gol na Libertadores, num momento muito de contexto. O Vasco pressionado, tendo que jogar a pré, com crise política, tendo perdido peças, um monte de incógnita em cima do que o time ia fazer. E muito do que o time fez passou pelo Paulinho já com status de referência da equipe, coisa que o Vinícius Júnior ainda não tem e não tinha no Flamengo. E aí para você ver, contra a Universidade Concepción, por exemplo, o Paulinho ele é muito decisivo, né? No primeiro jogo dando assistência, no segundo jogo fazendo gol e dando assistência, e aí depois contra o Jorge Wilstermann fazendo gol. Ou seja, a pré-Libertadores do Vasco, ela foi muito forte e a do Paulinho foi também muito forte e muito impactante. Repito, para um jogador que fazia a sua estreia em Libertadores e sem nenhuma garantia, porque era matar ou morrer. Mas por falar em matar e morrer, o Vinícius Júnior faz o seu grande jogo com a camisa do Flamengo em 2018 no jogo contra o Emelec. Fora de casa, o Flamengo jogando até bem, um jogo em que o Diego também chamou muita responsabilidade, o Flamengo perdendo, Vinícius Júnior vira o jogo com 2 jogadas individuais, entrando no decorrer da partida, chapando 2 bolas de canhota e dando essa vitória fora de casa, que para uma eventual classificação do Flamengo tende a ser fundamental, né? O Flamengo que já vinha de um tropeço contra o River dentro de casa, precisava de qualquer maneira pontuar e melhor, ganhar fora de casa. E a vitória vem pelos pés de um garoto de 17 anos. Portanto, 2018, tanto para Paulinho quanto para Vinícius Júnior, começou com uma afirmação, mas eles já vão virando certezas. E pausa rápida para nossa dica cultural de hoje, a gente falando aqui muito de inventividade, de ousadia, de alegria, que muitas vezes vem das ruas. E aí um documentário que tem no Netflix com foco no futebol de rua, mas na França. Só que esqueça que é a França e projete como se fosse o Brasil. O documentário vai falar muito para você, porque ali você tem depoimentos de jogadores de rua, de ex-jogadores, de jogadores que passaram pela rua e todos falando sobre como é democrático, como é popular, como é importante, como é instigante o futebol de rua na construção de uma identidade futebolística de qualquer nação. Portanto, tá aqui Bola no Asfalto, dirigido por Jesse Adang e Sirene Bolanoir. Bela pronúncia, hein? Quase que eu não acerto o nome dela, eu ia tirar e botar só escrito, mas foi. Mas vamos lá, vamos a características de comparação. Qual o forte do Vinícius Júnior? O drible. Quando você pensa no Vinícius Júnior, você vai pensar nesse 1 contra 1, nesse drible agudo, nessa jogada sempre para dentro do marcador. Vinícius Júnior é um cara que tem muita facilidade de vencer esses duelos 1 contra 1 e limpar para dentro e finalizar, né? Essa é a jogada típica do Vinícius Júnior e se a gente for olhar nas estatísticas dos últimos jogos do Vinícius Júnior, por exemplo, em 80% das vezes ele atuou do lado esquerdo, vindo para dentro. O passe do Vinícius Júnior não é tão bom assim, né? O passe agudo do Vinícius Júnior não é tão bom assim, mas a explosão, a velocidade, a mudança de direção são as suas grandes características. Um jogador que ainda está lapidando a finalização, mas é muito forte também nesse quesito. E o Paulinho? O Paulinho também joga pelos lados, mas tem mais facilidade em atuar pelos 2 lados. Assim, o Paulinho pode ser muito forte pelo lado esquerdo, mas, por exemplo, na seleção de base e no próprio Vasco de 2017, cansou de ser fundamental do lado direito. O Paulinho tem uma vantagem em relação ao Vinícius Júnior, que é a atuação na faixa central, para jogar, por exemplo, por trás de um camisa 9. Várias jogadas agudas importantes do Paulinho, de finalização, por exemplo, como ele fez no jogo contra o Fluminense, essas ações acontecem ali na intermediária, na meia-lua, uma região onde o Vinícius Júnior já não se sente tão confortável assim. O Paulinho tem um passe melhor que o do Vinícius Júnior, ou pelo menos ele enxerga o jogo de uma maneira melhor que o Vinícius neste momento, além de ter uma finalização de fora da área mais forte, mais precisa do que o rubro-negro. Paulinho também tem uma capacidade maior de cadenciar o jogo. O Vinícius Júnior é muita aceleração, é pega e vai pra dentro, pega e vai pra dentro, pega e vai pra dentro. O Paulinho já é capaz de desacelerar um pouco mais o jogo, de reter um pouco mais a posse, dar um pouco mais de ritmo ao time, ao contrário do Vinícius Júnior, que entra em momentos de decisão, né? Tanto que, numa avaliação geral, o Vinícius Júnior rendeu melhor entrando em segundo tempo
do que necessariamente como titular. Agora a gente tende a ver um Vinícius Júnior titular mais constantemente e aí vai poder construir uma outra visão. Até aqui, o Vinícius reserva foi melhor que o Vinícius titular. O Paulinho, ele tanto faz ter entrado no segundo tempo como ter começado como titular. O que ele entregou foi mais ou menos a mesma coisa. Porque no final das contas, o Paulinho ele toma melhores decisões que o Vinícius Júnior. O Paulinho parece, a esta altura da carreira e da idade, estamos falando de garotos de apenas 17 anos, ele toma melhores decisões. Ou seja, ele se afoba menos para decidir jogadas, para finalizar jogadas. Nenhum nem outro está pronto para coisa alguma. Eles estão em processo. Mas nesse processo, o Paulinho me parece estar alguns degraus acima do Vinícius Júnior. Por exemplo, se os dois hoje desembarcassem na Europa, acho que o Paulinho, por características, pelo que ele tem entregue, por participação com e sem bola e por zona de atuação, acho que o Paulinho teria mais minutos em clubes europeus do que, por exemplo, o Vinícius Júnior. Mas vamos mostrar o que a gente acabou de dizer. Eu pedi para o meu amigo Gustavo Fogaça, que é comentarista da Rádio Gaúcha, tem um excepcional blog Esquemão, para quem gosta de análise tática, para ele fazer uma avaliação, uma análise tanto de Paulinho quanto de Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Gustavo tem acesso a um programa chamado Instat, que hoje talvez seja um dos melhores do mercado em relação à análise de desempenho. E aí ele teve acesso aos relatórios dos últimos 20 jogos, que aí pega alguns jogos de 2017 e jogos de 2018, que é mais ou menos quando Paulinho e Vinícius já convenceram o suficiente para ou serem titulares ou terem minutos em todo o jogo de alguma maneira no segundo tempo. Então no final de 2017 e em 2018 como um todo, Vinícius Júnior e Paulinho já tem uma avaliação de que a gente sabe o que eles podem fazer, do que eles são e de que eles têm que jogar, seja do início ou em algum momento da partida, mas você tê-los no banco e não usar é falta de inteligência. Então vamos lá, ó, tá aqui, vou até afastar, os mapinhas, os campinhos de Vinícius e Paulinho. Você percebe que o campinho do Paulinho, ele é muito mais preenchido do que o campinho do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior fica muito mais encostado do lado esquerdo e o Paulinho tem mais ações de uma maneira geral em todo o campo. E aí vamos às ações com bola, sem bola, defensivas, ofensivas, cruzamentos, dribles, finalizações, assistências, etc. O Vinícius Júnior ele só ganha com uma margem relevante no drible. No drible você vai ver que de fato ele tem um percentual maior de tentativa e aproveitamento do que o Paulinho. Mas até aí nenhuma surpresa, porque a gente falou. Quando se lembra de Vinícius Júnior, você vai lembrar muito de drible, individualidade. Quando você fala do Paulinho, você vai falar de uma construção com muito mais ferramentas do que o Vinícius Júnior, de um jogador de finalização de fora da área, de um jogador de controle mais de jogo, apesar de atuar pelo lado. Então o Vinícius Júnior ainda se resume muito à improvisação, o talento individual, o 1 contra 1. O Paulinho, para um garoto de 17 anos, quando você fala do Paulinho e vai fazer a avaliação, ele tem mais coisas a se avaliar. Por exemplo, atuações defensivas importantes. O Paulinho participou de 33% de ações defensivas importantes, ou seja, voltando, roubando bola, gerando contra-ataque, interceptando passe, bloqueando bola, ou seja, ajudando o Vasco no momento sem bola. O Vinícius Júnior, nos 20 jogos deste relatório, participou em 0% de ações defensivas importantes. Desarmando, o Paulinho teve 47% de eficiência, de participação. O Vinícius Júnior, 16%. Pressão. A pressão o que é? Marcação alta, pressionar, forçar o passe errado, tentar engolir a saída de bola do adversário. Paulinho faz isso muito melhor do que o Vinícius Júnior. Ele ganha neste critério também. E isso está em números, não é uma opinião, tá? Disputas aéreas, o Paulinho também leva melhor. Assim como leva melhor em criação de jogadas, chute de longa distância, cruzamentos de bola parada. E aí onde é que o Vinícius Júnior leva melhor? Como eu falei, no drible, em contra-ataques, até porque, como eu já falei, é uma forma que o Vinícius Júnior gosta de jogar nesta velocidade, então em contra-ataques ele se dá melhor do que o Paulinho. Em cruzamentos, porque o Vinícius tem a característica muitas vezes de ponta, de ir à linha de fundo e dar voltando. E finalizações de uma maneira geral. Porém, se a gente for pegar o percentual dentro do time, ou seja, proporção de passe-chave, ou seja, passe decisivo, passes para finalização, assistências, etc., o Paulinho vai levar a melhor proporcionalmente para o seu clube. Isso quer dizer o quê? Que hoje, para o Vasco, o Paulinho é mais importante do que o Vinícius é para o Flamengo. Então, neste momento,
o Paulinho é melhor que o Vinícius, mas o Vinícius tem muita coisa para evoluir. E em termos de talento, é inegável o que pode fazer o Vinícius Júnior. Inclusive, é uma boa deixa para o nosso Opiniões. Não dá para uma pessoa abrir a boca e falar: esse Vinícius Júnior é uma enganação, isto aí é só mídia. Primeiro, a mídia vem porque alguém resolveu pagar quase 170 milhões de reais por esse jogador. E este alguém é o Real Madrid, o maior clube do século XX, o maior vencedor do futebol. Portanto, não é um Zé Ninguém. Alguém dentro do Real Madrid fez um scout, fez uma análise, monitorou este moleque por algumas temporadas para chegar à conclusão que ele valia isso. E aí, óbvio, você pode achar um exagero, que valeu demais, mas ali você tinha um momento específico do Real tendo que dar uma resposta ao mercado, de trazer um jogador para o futuro, já que o Barcelona tinha fulano, beltrano, cicrano. Então você tinha um contexto específico de janela de mercado que contribuiu para este valor do Vinícius Júnior. Só que este valor acaba jogando contra ele, porque aí vem esta baboseira de alguém falar que ele é uma enganação. Quantos jogadores de 17 anos tinham o futebol que tem o Vinícius Júnior? Lembre, por exemplo, do Felipe Coutinho, que hoje é uma realidade. Com 17 anos ele não jogava o que jogava o Vinícius Júnior. E aí você vai lembrar de outros jogadores que deram certo depois e com 17 anos não jogavam o que o Vinícius joga. O Vinícius já resolveu vários jogos para o Flamengo. O Vinícius só em aguentar esta pressão desses milhões e de jogar no Flamengo, rendendo o que ele rende, porque dificilmente ele entra no decorrer de um jogo e não muda a cara do jogo. Então não dá pra falar que um cara desse é uma enganação ou é só mídia. Desculpa, você não tá vendo os jogos do Flamengo pra falar essa idiotice. E o nosso polêmica aleatória, hein? Meião baixo, vírgula, arriado ou na canela. Lembrando que baixo e arriado é a mesma coisa. Bem, eu não suporto meião baixo. Primeiro que ele não segura tão bem a caneleira assim. Segundo que me dá um aspecto de cansaço. Eu olho para um jogador com meião arriado, já acho que ele tá de sacanagem, que ele não tá afim ou que ele tá absolutamente pregado. Aí você vai lembrar, mas o Renato Gaúcho jogava de meia baixa. Beleza, era uma exceção e não gostava. Entre o jogador de meia baixa e o de meia alta, eu prefiro o de meia alta, até porque aparece lá o patrocínio da meia, o fabricante da meia, segura melhor o meião, dá um ar mais classudo. Nenhum jogador de meia baixa é classudo. Não dá um aspecto de elegância, de imposição. Pode ser frescura, pode não ter nada a ver, mas é o que eu acho, o programa é meu, vocês perguntaram pra mim e eu te respondo. Então se discordar, você vai no comentário, eu não tô com muita paciência. E já que eu não tô com muita paciência, toca no sino, se inscreve nessa porra desse canal e compartilhe, colabore, comente, assista mais, que a gente tem que bater mais metas, 300 mil views, 400 mil, 500 mil. No dia que chegar a 1 milhão, eu agradeço. Paulinho e Vinícius Júnior não vão estar na final da Liga dos Campeões, até porque eles têm outros compromissos. Mas você pode estar na final da Liga dos Campeões com um amigo, com um acompanhante, com a mãe, com a namorada, com o namorado, com qualquer coisa, com um ser humano na final da Liga dos Campeões, vendo com toda a pompa no Estádio Olímpico de Kiev, que é a cara do Maracanã, diga-se de passagem, você vai ver isso em loco. E aí no dia seguinte, como se não bastasse já ter conhecido a Ucrânia, ter curtido a Europa, ter visto a final, você vai jogar no campo da final da Liga dos Campeões na promoção Play Like a Champion, que é o jogo da sua vida. E aí o link está aqui embaixo, também está na descrição do vídeo. O Paulinho e o Vinícius Júnior estarão assistindo de camarote nas suas respectivas casas e você vai estar lá tirando onda, jogando, curtindo, comemorando, bebemorando, comprando quadros, indo para museu e o caralho a quatro, tomando um vinho. E é isso aí. E jogando aonde as estrelas também terão jogado no dia anterior, beleza? Você vai lá e arranca o pedaço da grama, bota no bolso sem ninguém ver e traz de recordação pra mim. E um pedaço da rede também, diga-se passagem, beleza? Então valeu. A rede eu não sei se pode, mas a grama, se puder trazer, eu agradeço.